Fala, meus queridos! Vocês que estão aqui no canal, abrilhantando, né, esse canal com a sua presença. Muito obrigada a vocês. E hoje vamos falar de um assunto muito importante: hipertensão arterial. Você acredita que mais ou menos em torno de 388 pessoas morrem por dia por conta da hipertensão arterial, segundo os dados, né, do Ministério da Saúde? Infelizmente, sim. E o que isso significa, Irlane? Que muitas pessoas negligenciam essa doença. Por exemplo, tá? Se o idoso, não é só idoso não, tá? A pressão alta, muitas pessoas têm a pressão alta, né? A hipertensão arterial, que a gente chama popularmente de pressão alta. Muitas pessoas têm a pressão alta e não liga, larga pra lá. E infelizmente essas pessoas vão colher, né, frutos ruins no futuro. E o que acontece? Quando o idoso tem a pressão alta, ele tem que tomar medicação todos os dias, na hora exata, na hora certa, até que o médico, de repente, averigue que a pressão dele já estabilizou. Quando que a pressão estabiliza? Por exemplo, pessoas muito obesas, quando emagrecem, às vezes, né, a pressão regulariza. Às vezes, alguma medicação que a pessoa estava tomando e ela parou de tomar aquela medicação. Às vezes, fator emocional, estresse, né, pode fazer com que a pessoa fique com a pressão alta. Fatores emocionais podem contribuir. Mas, de uma forma geral, se o paciente é hipertenso, ele tem que tomar medicação. Só que aí o que acontece? Muitas pessoas começam a tomar medicação, vai lá e afere a pressão e a pressão tá boa. E aí ela fala, eu vou parar de tomar o remédio porque a minha pressão já ficou boa e eu não preciso mais do remédio. Nananina não! Aí mora o perigo. Por quê? Porque se, gente, a pressão está boa é porque o remédio está sendo eficiente. Então essa pessoa tem que tomar medicação para o resto da vida ou até que o médico cardiologista diga que não precisa mais de tomar medicação, ok? Qual é o maior problema disso? Que às vezes as pessoas não estão sabendo, a pressão tá alta e a pressão é uma doença silenciosa, a hipertensão, né? Porque a pessoa pode estar com a pressão lá 20 por 14, 20 por, sei lá, 17, 20 por 15 e a pessoa não tá sentindo nada. Ou tá com uma dorzinha na nuca, tá com um incômodozinho e acha que aquilo é normal, tá com mal-estar, acha que comeu alguma coisa e na verdade a pressão tá lá no alto. E aí isso, né, pode evoluir para um AVC ou AVE ou derrame, né, como a gente chama popularmente. Isso pode evoluir para um infarto, para um aneurisma, para outras doenças que vão deixar sérias sequelas. Quando o paciente tem um derrame ou AVC, né, que a gente fala, o que acontece? A pessoa tem a paralisação de um lado. Então você olha para aquela pessoa, você vê ela com dificuldade para andar. Se uma pessoa é tetraplégica, paraplégica, ela não consegue andar, você está olhando, você está de cara com a doença. Mas a hipertensão não, está aqui dentro, ninguém está vendo. Por isso que as pessoas negligenciam tanto e é uma das maiores doenças crônicas. O que é doença crônica? É a doença que está em você e permanece em você por muito tempo ou até que algo mude. E aí as pessoas não cuidam e isso vai aumentando e piorando cada vez mais. E aí vocês podem me perguntar, mas Irlane, que diacho é isso dessa hipertensão arterial? O que acontece com o idoso, ok? A hipertensão, gente, ela é caracterizada, né, como uma doença crônica que ocorre a elevação da pressão do sangue na artéria. E isso acontece quando os valores da pressão estão ou 14 por 9 ou acima disso. Então, se a pressão tá 14 por 9, já fica ligado. É preciso ficar aferindo a pressão para ver se está tudo bem, ok? E essa pressão alta, ela faz com que o coração trabalhe mais rápido, mais acelerado, que o coração faça mais esforço. E normalmente, né, isso vai contribuir para outros problemas, para outras sequelas no corpo, sobrecargas.
E um dos principais problemas, né, os riscos de doenças, como por exemplo, AVC, que eu já falei com vocês, infarto, aneurisma, insuficiências cardíacas. Por isso que é tão importante prevenir, cuidar. Esse é um problema que acomete mais de 90%, né? Não, desculpa. Esse problema é herdado por mais de 90% por fatores genéticos. Então, se seu pai, se sua mãe, se seus avós tiverem hipertensão, você tem uma grande chance de também ter hipertensão arterial. E aí você precisa de ir ao cardiologista pelo menos uma vez ao ano ou toda vez que o médico determinar. Erlane, o meu idoso é hipertenso. Você precisa de levá-lo ao cardiologista. E aí o médico vai determinar de quanto em quanto tempo você vai retornar. Quais são os exames que você vai fazer. Porque, gente, repara uma coisa. A pessoa adulta era gordinha, super ativa, fazia um monte de coisa, era hipertensa, tomava medicação. E aí, quando ela foi envelhecendo, ela emagreceu, ela tá ficando mais parada. E às vezes a medicação que ela tomava, que era muito boa para ela aos 50, aos 80 já tá forte, porque ela emagreceu muito, a dosagem tá muito alta para ela tá ficando muito parada. Então, quem é, né, o especialista que pode olhar, avaliar e ver o que é melhor fazer, tirar a medicação, trocar, é o cardiologista. Então é muito importante que esse paciente vá ao cardiologista de tempos em tempos, nem que seja uma vez ao ano, esse paciente tem que ir ao cardiologista. E o que causa essa bendita hipertensão? A gente mesmo. Olha que triste reflexão. A hipertensão tem um fator genético, hereditário, mas você pode mudar isso se você tem qualidade de vida. Então, os fatores que causam a hipertensão é cigarro, sedentarismo, alcoolismo, comidas muito temperadas, colesterol elevado. Quando a pessoa no dia a dia não tem hábitos saudáveis, pessoas muito estressadas, isso contribui para que essa pressão aumente. Por isso que é tão importante a gente colocar na nossa rotina exercício físico. Por isso que é tão importante você tentar convencer o seu idoso, seja você que cuida de um ente querido ou você que trabalha profissionalmente com esses idosos, para que eles façam uma atividade física. E quais são os sintomas? Como eu já falei para vocês em algumas lives, né, algumas aulas, é importante você estar fazendo a aferição sempre, para você poder conferir como que está essa pressão. E aí eu prefiro utilizar o aparelho analógico do que o aparelho digital. E existem alguns sintomas, como dor de cabeça, às vezes dor na nuca, dor no braço, dormência, zumbido no ouvido, tonturas, mal-estar, né, vontade de vomitar, visão embaçada, fraqueza, sangramento nasal, são sintomas de que a pessoa pode estar com a pressão alta. Por isso que é tão importante você fazer a aferição sempre do seu idoso, para você acompanhá-lo, saber o que é o normal do seu paciente. No dia que você vê que alguma coisa está diferente, você vai ficar ligada para poder ajudar essa pessoa. E aí, se você vê que a pressão do seu idoso está alta, o que você tem que fazer? Existe uma técnica que ajuda, né, a abaixar essa pressão. Como que faz isso, Erlane? Você aferiu a pressão, viu que infelizmente a pressão está alta, você vai deitar esse idoso, deitar ele esticadinho, igual na imagem que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele vai ficar deitado, esticadinho e vai esperar até que essa pressão abaixe. Vai esperar mais ou menos meia hora. Não abaixou, leve esse idoso para uma urgência, para uma emergência, porque ele pode, né, evoluir para um AVC, para alguma doença mais séria. Então ele precisa de tomar uma medicação mais forte para poder abaixar essa pressão, ok? E importante, né, uma dica para vocês. Muita gente fala, eu vou tirar a pressão do meu idoso. Se eu tirar a pressão do meu idoso, ele morre. Então a gente não pode falar isso, tá? Tá errado. Eu tenho que falar, eu vou aferir a pressão ou eu vou medir a pressão. Tirar não. Se eu tiro,
ele morreu, não tem pressão mais, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido de alerta para você enquanto pessoa e para os que você cuida. Importante dizer que remédio tem que ser dado na hora certa e se é para ser tomado diariamente, tem que ser cumprido a regra, ok? Dá um like nesse vídeo, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, então vamos lá, né, gente? Vai lá no YouTube, aqui no YouTube, né? E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, então vamos embora, né, gente? Se inscreva aqui no canal, marca lá todos o sininho para você receber todas as notificações. E não deixe também de ir no Facebook, no TikTok e lá no Instagram para você poder me acompanhar em todas as plataformas, ok? Super beijo e até o próximo vídeo.